Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu decidi trazer aqui para vocês um resumo da obra do Paulo Freire, o livro chamado Pedagogia da Autonomia. É um livro que constantemente tem caído nos concursos públicos da área da educação e também uma obra muito utilizada nos cursos de pedagogia e também nas licenciaturas. Então, se você está buscando um resumo bem bacana, um resumo bem resumido, vamos dizer assim, é só vir aqui comigo. Vamos iniciar agora o nosso resumo do livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, do autor Paulo Freire. Eu procurei trazer de forma bem resumida a sua obra, mas antes de iniciar propriamente o resumo do livro, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do autor, o professor Paulo Régulus Neves Freire. Nasceu em 1921 e o seu falecimento ocorreu no ano de 1997. E essa obra, A Pedagogia da Autonomia, foi a sua última obra publicada em vida. O professor Freire é formado em Direito e atuou como educador e filósofo, grande pensador brasileiro, e atuou no movimento da pedagogia crítica. E atualmente, é considerado o patrono da educação brasileira. Aqui eu trouxe a capa do livro da Pedagogia da Autonomia. Ela foi publicada pela editora Paz e Terra, lançado lá em 96 e tem cerca de 144 páginas. É um livro pequeno, razoavelmente pequeno, diante das outras obras que ele publicou, que são livros um pouco maiores e densos. É importante, antes de entrarmos propriamente no resumo dos capítulos do livro, entendermos a temática central. Então, pensando que ele trazia o conceito, a ideia, na verdade, da formação docente, pensar a formação docente ao lado da reflexão sobre a prática educativa progressiva em favor da autonomia. Então, vamos lá. Então, tem 3 pilares, eu coloquei nesses 3 círculos aqui. Qual é a temática central? Ele trata sobre a formação docente, os saberes fundamentais para essa formação docente, pensando, refletindo a prática dessa formação. Acho que consegui explicar bem, Então são esses 3 pilares aqui para a gente entender esses pontos principais do livro. Então, essa obra ela vai apresentar as propostas de práticas pedagógicas que são necessárias à educação, que são necessárias para construir a autonomia dos educandos. Então, ele vai apresentar saberes. Então, essa palavra saber vai aparecer ao decorrer do livro, então vamos ver bastante essa palavra. E as palavras-chave para a gente conseguir para conseguirmos compreender do que ele está falando, que saberes são esses. Então, são saberes para a prática pedagógica, para a construção da autonomia desses educandos. Então, vamos lá. Então, vamos pensar que ele está falando de saberes para a prática pedagógica do professor, ok? E para que essa prática? Para construir a autonomia dos educandos. Então, é isso. É isso que o livro trata, ok? O resumo, aqui eu trouxe o resumo dos capítulos, eles são 3. O primeiro, não há docência sem discência. Então, aqui eu trouxe para vocês os 9 tópicos que tem no livro. E eu gostaria de destacar esse primeiro, que é ensinar exige rigorosidade metódica. De primeira impressão, assim, é até um pouco estranho para quem conhece Paulo Freire, ter essa palavra rigorosidade. Parece pesada, mas no caso aqui é numa outra perspectiva. Então, assim, toma cuidado que às vezes pode cair uma questão dessa de rigorosidade, a gente achar, não, rigorosidade não. É uma palavra muito, muito dura ali, para o pensamento e o estilo, do conceito que ele traz, de educação. Então, assim, é bom ter atenção. Então, ele vai dizer que esses saberes, necessários à prática docente exige essa reflexão crítica sobre a prática. E um dos saberes fundamentais é ter essa rigorosidade metódica, que exige ao educador democrático, assim como ele chama o professor, não é?
que ele tem algumas características, tais como ele tem que ser criador, investigador, inquieto, ele tem que ter rigorosidade ali no método, não rigorosidade com o aluno, sabe? Mas sim no método que ele propõe. Ele tem que ser curioso, humilde, persistente. Então essas são características desse educador democrático, ok? E também gostaria de destacar nesses tópicos que ensinar exige pesquisa, né? Então ele vai dizer que faz parte da natureza humana e da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa e que o ensino sem pesquisa, que não existe ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Então ele vai fazer essa observação. E ele vai dizer também que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Então esse professor ele tem que respeitar, né, os saberes socialmente construídos pelos educandos ali das classes populares. Então é importante valorizar as experiências desses alunos. Então, e ele vai dizer também ali mais abaixo, né, nos outros subtópicos, que ensinar exige criticidade, exige ética e estética, corporificação das palavras pelo exemplo, rejeição à discriminação, crítica sobre a prática e identidade cultural. Então ele vai dizer que o ensinar, né, exige essas competências, ok? Então no segundo capítulo, ele vai dizer que ensinar não é transferir conhecimento, e sim criar as possibilidades para a sua produção e sua construção. Se antes nós tínhamos uma perspectiva, né, tinha essa perspectiva de que o professor é o detentor do saber, que passa o conteúdo para o aluno, ensina, aqui a perspectiva é outra. Ele vai propor que nós que precisamos construir junto ao aluno aquele conteúdo, aquele conceito. Não é simplesmente impor, mas trazer uma crítica, uma reflexão sobre aquele conteúdo. E ele vai dizer que também a gente precisa ter um bom senso, o professor lutar pelos direitos dos educandos, apreensão da realidade, alegria e esperança, mudança no possível e curiosidade. Então, exige esses saberes. No capítulo 3, com o tópico ensinar é uma especificidade humana, ele vai dizer que ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Então é importante a gente gravar essas palavras-chave, né? Pegar ela, porque de repente se falar sobre competência profissional a gente pode ficar um pouco na dúvida, porque também é uma palavra um pouco, talvez usual em outros conceitos, mas a gente prestar atenção também, ele utiliza essa questão, essa palavra de competência profissional. E também a educação como forma de intervir no mundo. Então é importante percebermos alguns pontos. Então aqui eu quero destacar 2 que é importante para a gente resolver algumas questões, também refletir sobre o livro. Que o processo de ensino não se trata de um ato de transmissão de conhecimentos. Já falamos isso mais lá atrás, não é? E o ato de ensinar se trata da criação de oportunidades para a construção dos saberes. Então, ensinar exige pesquisa, testemunho, novidade, metodologia, estética e ética, respeito, criticidade. Então, é importante a gente pegar essas palavras, sabe? E para começar a associar. E eu trouxe aqui para vocês duas questões que caíram em concursos. Esse aqui é para educação infantil no ano de 2020. Eu vou ler para vocês, mas aí vocês podem dar um pause e tentar responder antes, tá bom? Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia, afirma que pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola o dever de não só respeitar os saberes dos educandos, sobretudo das classes populares, mas também o de discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos.
Sobre essa exigência, é correto afirmar que? Então, a questão está pedindo a correta. Vamos lá, pessoal. Ele está dizendo que, além de construir esse conhecimento, é importante que tenha uma relação dos saberes dos alunos com esse conhecimento, ok? Porque o objetivo ali do conceito, do pensamento, né, sobre a educação de Paulo Freire é exatamente isso, é construir os saberes com os alunos, que eles possam ser críticos e atuarem na sociedade de maneira crítica. Falei crítica 2 vezes, mas vocês entenderam. Então lá, letra A. No ensino, há que se provocar um rompimento com a discussão da realidade concreta e a consideração do senso comum para que haja respeito à ciência. Vamos lá, será que é isso? O professor tem o dever de não só respeitar os saberes dos alunos, como também discutir com eles a relação desses saberes com os conteúdos da disciplina. Olha, acho que esse aqui está bem perto, né? Vocês não acham? Olha, ele respeita os saberes dos alunos e ele constrói uma relação entre esses conteúdos e os saberes dos alunos, né? Ali da experiência. Então, olha, essa aqui está bem próxima, você não acha? Vamos lá, na C. No processo de ensino-aprendizagem, não importam as experiências informais. A gente já pode marcar errado só para começar aí, olha. E sim, tem que valorizar as experiências informais, sim. A D. O ensino exige criticidade, por isso o senso comum e a experiência cotidiana não devem ser considerados no processo. E sim, devem ser consideradas sim no processo, então essa aí também não está certa. E quem ensina deve ter competência e dominar todos os saberes. Quem ensina deve ter competência, isso aí está certo. Mas dominar todos os saberes? Não. O professor aqui nessa perspectiva já não é mais o detentor do saber. E sim, ele está construindo ali junto com os alunos esse saber, ok? Então, a resposta certa aqui é a B. E agora, essa segunda questão. Ao afirmar que não há docência sem discência, Freire elenca certas competências a ensinar. Indique qual das exigências não integra o conjunto definido pelo autor. Então, vamos lá. Agora, nesse resumo que nós fizemos agora, nós sabemos já que existem competências para esse professor, né? Que são coerentes nesse modo de ver a educação, nessa perspectiva do Paulo Freire. Vamos lá. A primeira, letra A, ele vai dizer que o professor precisa ter rigorosidade metódica. Vimos que sim, não é? Estética e ética também está lá dentro dessas competências e desses saberes necessários. Respeito aos saberes do educando também. E criticidade. Ok, então aqui resta aqui a padronização evitando riscos. A gente não viu isso em nenhum momento do resumo. No livro ele não fala sobre isso, então a resposta que não está correta é a E, ou no caso, então, a alternativa assertiva vai ser essa, né? Porque a gente tinha que marcar não, né? Entenderam, né? Me enrolei, mas vocês entenderam. Então, vamos lá, pessoal. A resposta B, da número 1, era a correta, e a número 2 também é a correta. Então, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que de alguma forma eu tenha ajudado a vocês a compreender um pouco sobre a obra. E, por favor, me contem aqui nos comentários aqui embaixo, que eu quero muito saber se vocês gostaram desse formato de vídeo, ok? Porque isso é muito importante, esse feedback, para que eu saiba, né, se vocês estão gostando, o que eu posso melhorar, porque eu quero muito crescer aqui no canal. E em falar em crescer no canal, se inscrevam aqui, deixe seu like, por favor, porque isso vai me ajudar muito. Então, pessoal, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!